Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bastante interessante que está bastante em pauta, que é o eclipse solar que vai acontecer no próximo sábado, dia 4 de dezembro de 2021. Nós tivemos já vários eclipses, né? Vamos ter vários do ano que vem. E esse eclipse de sábado é um eclipse solar e eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, tá? De como a gente pode se preparar energeticamente para os eclipses em geral. Então, eu estou trazendo essas informações, elas não são apenas para o eclipse de sábado, mas sim dicas e sugestões que vocês podem colocar em prática sempre que tiver um eclipse ocorrendo, que pode ser ou lunar ou solar, tá? Então, essas dicas são dicas bastante interessantes porque os eclipses, sejam eles lunares, solares, parciais, totais, não importa o tipo do eclipse, ele sempre vai mexer com dois pontos na nossa vida. Ele vai mexer com o ponto emocional e com o ponto mental. Então, são dois pontos que, se a gente não estiver bastante alinhados no nosso eixo, a gente pode sofrer algumas interferências, às vezes não tão positivas, e sentir alguns desconfortos, tá? Então, essas dicas vocês podem deixar anotadas aí, porque elas são válidas para qualquer eclipse que possam vir a acontecer ao longo dos anos. Então, vamos lá. O eclipse, quando ele é lunar, ele mexe mais com o lado emocional, tá? Então, ele mexe com o lado emocional, ele mexe com os nossos líquidos do corpo, então circulação, digestão, sistema excretor, tá? O eclipse solar, ele mexe mais com o nosso lado mental, né? Com o nosso lado racional, com as nossas ideias, a percepção das coisas, o nosso lado comunicativo também. Então a gente precisa ficar bastante atento. A única diferença que vocês têm que observar é se o eclipse é lunar, vai ficar mais atento para o lado emocional. Se o eclipse for solar, você vai ficar mais atento para o seu lado mental. Então vamos lá. Para qualquer eclipse, quando estiver se aproximando da data do eclipse, uns 2 dias antes, a gente já começa a sentir algumas influências e algumas sensações físicas, tá? Que indicam que algo está acontecendo. Então, por exemplo, na aproximação dos eclipses, a gente costuma sentir, né, de um modo geral, pode ser que não sejam todas as pessoas, ou pode ser que tenha gente que sinta um pouco mais ou um pouco menos, aí varia de pessoa para pessoa, tá, gente? É uma informação assim geral. Então, é comum, na aproximação dos eclipses, as pessoas sentirem-se mais cansadas. Cansada fisicamente mesmo, viu, gente? Mesmo que você não tenha feito nenhum esforço extra, né? Não tenha lavado a casa, o quintal, a calçada e tudo, né? Não tenha feito supermercado, ficado horas na fila. Mesmo que você não tenha feito nada disso, na aproximação de um eclipse, você vai se sentir mais cansado do que o habitual. E por que isso acontece? Porque as modificações energéticas, tá, dessa aproximação, até essa própria questão eletromagnética, né, desses dois astros que começam a ficar em alinhamento, né, porque um eclipse é exatamente o alinhamento, né, de dois corpos celestes, onde um se sobrepõe na frente do outro, então isso é um eclipse. Essa aproximação, ela gera algumas alterações a nível energético, a nível magnético, então isso a gente acaba sentindo no nosso físico, porque nós também somos compostos de energia. Então os nossos corpos de energia, né, além do nosso corpo físico, eles são muito mais sensíveis a essas alterações
eletromagnéticas, a essas alterações energéticas que ocorrem. E aí a gente sente no nosso corpo físico uma sensação de cansaço mais intensa do que nos dias habituais em que a gente está fazendo várias atividades e tudo mais. É um cansaço diferente, tá? Quem sente vai me entender a forma como eu estou expressando. Não é um cansaço físico de algo que você fez, mas é um cansaço físico de algo que você não fez. É uma sensação estranha, tá? Então, muitas pessoas relatam que tem essa sensação de cansaço extremo na aproximação dos eclipses. E por quanto tempo dura essa sensação de cansaço? Aí, gente, vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Mas o que a gente sabe é que uns 2 ou 3 dias antes do eclipse, no próprio dia do eclipse e até por 72 horas depois do eclipse, nós ainda estamos sob essa influência muito forte dessas energias e a gente pode sentir esse cansaço por esse período, tá? A influência dos eclipses, ela varia bastante, ela pode durar às vezes alguns meses, né? Às vezes quase um ano, a gente pode sentir assim a influência, não é que a gente vai sentir o cansaço, não é isso, mas a gente pode sentir os efeitos mais abrangentes dos eclipses. E aí depende de cada tipo de eclipse e também depende de cada posição astrológica em que o eclipse ocorre, tá? Então isso já é uma outra parte de astrologia, né? Quem quiser tem bastante informação na internet, dá para pesquisar bastante. Mas eu estou falando mais dessa parte energética, para a gente entender e até poder se preparar melhor para esses eclipses e não sentir tanto desconforto, tá? Então, o primeiro ponto é esse cansaço físico extremo que muitas pessoas relatam. Tem gente até que não consegue fazer nada, né? Fica assim, cansado mesmo, fica deitado, às vezes sentado, sem aquela motivação para fazer as coisas. Então, isso é por conta dessas energias dos eclipses. É uma coisa passageira, tá? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar tomando remédio, nada disso. Apenas um descanso, um repouso, né? Um abrandamento das atividades. Então, deixa algumas coisas para fazer depois, né? Não vai virar Mulher Maravilha, não vai virar Super-Homem querendo fazer tudo de uma vez, porque o nosso corpo físico não aguenta uma sobrecarga muito grande. Então a gente precisa colaborar com o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico, ele é o templo da nossa alma. A gente precisa cuidar dele com responsabilidade, com carinho, com cuidado. Então, tá cansado? Deixa de fazer algumas coisas, senta, relaxa, ou então deita um pouco, tá? Para a gente poder equalizar essas energias. E quando a gente está passando por um período de eclipse, a gente não pode ter pressa para querer melhorar rápido, porque as próprias energias dos eclipses são energias assim um pouco desconfortáveis. Então não adianta a gente querer acelerar as coisas, porque a gente vai sentir mais desconforto ainda, tá? Então essa fica como uma primeira dica. Segunda dica: se o eclipse for lunar, a pessoa pode ter alguma sensação a nível emocional, né? Porque a lua rege as emoções. A nível emocional, a pessoa pode se sentir mais assim deprimida, mais triste, mais assim propensa à melancolia, mais propensa a ficar sentida com algumas questões, né? Chorosa, coisas dessa natureza. Porque o eclipse lunar mexe com essa parte mais emotiva. Então, quando acontece eclipses lunares, a gente precisa procurar ficar o mais neutro possível com as questões de ordem emocional, tá? Então, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa assim não muito boa no relacionamento? Não vai discutir a relação num momento de eclipse, né, gente? Porque vai dar tudo errado. Né? As emoções estarão conflitantes, estarão fora do eixo,
né? Estarão num mau momento, num mau aspecto. Então, quando tem eclipse lunar, procura evitar de ficar querendo mexer muito no lado emocional, porque o próprio eclipse já está fazendo aquela reviravolta, né? Quando o eclipse é lunar. E ainda se você vai querer resolver, né, fazer DR nesses momentos, a tendência de você pôr os pés pelas mãos e pôr tudo a perder é muito grande. Então, em momentos assim, né, na ocorrência desses eclipses, é sugerido que a gente não fique fomentando esses tipos de questões. Procurar ficar mais neutro, procurar ficar mais em paz, né? Tem alguma pendência emocional para resolver? Deixa o eclipse passar, depois com calma, com as emoções mais apaziguadas, aí você retoma o assunto, né? Chama a pessoa, tenta fazer um conciliamento, ou então uma discussão sobre o assunto, entende? Mas não fazer isso nos dias que antecedem e principalmente no dia do eclipse, porque você pode, por influências contrárias à sua vontade, você pode ter alguma atitude que depois você não vai conseguir consertar o resultado, tá? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Falando agora do lado do eclipse solar, que é o que a gente vai ter agora, né, nesse próximo sábado. O eclipse solar, ele mexe com o nosso lado mental, ele mexe com a nossa mente concreta, racional, tá? Nossa forma de se posicionar no mundo de forma racional. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas quererem discutir, né, questões de negócios, questões assim de novas ideias, novos projetos. Cuidado, cuidado, por quê? Porque o eclipse solar, ele vai fazer com que os ímpetos fiquem muito acalorados. E com os ímpetos acalorados, a gente sabe que o resultado também não é dos melhores, né? Porque todo mundo vai querer fazer valer a sua opinião, todo mundo vai querer fazer valer o seu ponto de vista, todo mundo vai querer ter a última palavra, e num comportamento assim a gente sabe que só dá confusão, né? Então muitas vezes algumas sociedades, né, começam a levantar várias questões de querer avançar, de querer progredir, né, e tudo mais, e tá todo mundo com aqueles ânimos acalorados, e muitas vezes a sociedade acaba até se rompendo. Por quê? Porque há um conflito de ideias, há um conflito de opiniões. Sem falar também que o eclipse, como o próprio nome fala, né, ele acaba eclipsando a nossa percepção da realidade com certa clareza. Então, isso significa que a gente, num momento de eclipse, principalmente solar, a gente pode não estar conseguindo perceber com 100% de clareza toda a questão que a gente quer discutir, que a gente quer conversar. Então, às vezes, essa falta de clareza, que é uma consequência, né, dessas energias eclipsadas, podem fazer com que a gente diga algo que a gente não quer dizer e deixe de dizer aquilo que é preciso dizer. Então, sabe aquela coisa? Falou uma coisa, a pessoa entendeu outra completamente diferente, e aí começa aquela briga, aquela confusão, porque falou, porque não entendeu, porque o outro disse, não disse e tal. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O próprio eclipse, né, os eclipses em geral, tanto lunar quanto solar, eles já nos convidam a dar assim puxar um pouquinho o freio de mão, sabe? Para não avançar com muita rapidez nesse período, para a gente não perder o nosso discernimento quando formos tratar de vários assuntos, por exemplo. Então, o eclipse ele já é um momento em que faz a gente dar assim uma freada, entende? Porque o eclipse ele nos convida também a fazer um balanço. Ele nos convida a fazer uma reflexão em cima daqueles assuntos que a gente está querendo conversar, né, naquele assunto, naquele tema. O eclipse faz um convite para a gente se recolher um pouco e analisar. Vocês vão perceber que sempre depois de um eclipse parece que assim, o horizonte abre,
a nossa mente abre, parece que as emoções também ficam mais claras, mais límpidas. Então a gente consegue ver as coisas, a situação, de uma forma assim muito mais ampla, né? Assim, a gente consegue enxergar uma situação com uma lente panorâmica, tá? E em contrapartida, se a gente tentar resolver alguma questão mais delicada no período do eclipse, a gente é como se tivesse uma venda bem na frente do nosso rosto. A gente não consegue perceber muito bem, né, o que está acontecendo e nem para onde que aquela situação vai se encaminhar. Por isso que é muito complicado a gente fazer alguma coisa nesses períodos assim culminantes do eclipse. O momento de eclipse é hora para a gente estar recolhido, fazendo as nossas auto-observações, né? Para depois que o eclipse passar, a gente poder tomar atitude com mais clareza, né? Nós temos dois pontos que são muito fortes em nós, na nossa natureza humana, que é o lado emocional e o lado mental. Se esses dois lados não estão harmoniosos, muito provavelmente a gente vai ter resultados não satisfatórios, né? Nós tivemos um eclipse lunar há aproximadamente 15 dias atrás, que foi na lua cheia, tá? Que foi um dos eclipses mais longos da história. Então isso, gente, já, né, só pelo fato de ter sido bem longo, já deu para ver que a coisa não foi brincadeira. E agora, no próximo sábado, nós vamos ter um eclipse solar, que é exatamente o outro ponto do lunar que nós tivemos há 15 dias atrás. É sempre assim, é um ponto e o contraponto, né? Sempre que tem um lunar, vai ter um solar na sequência. Se tiver um solar primeiro, vai ter um contraponto que é o lunar na sequência. É sempre assim, lunar, solar ou solar, lunar, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e prestar bem atenção. Sempre vai mexer com as nossas emoções ou com o nosso corpo mental. Outra dica é procurar não fechar nenhum negócio, né? Assim, contrato, essas coisas, num período de eclipse, tá? Exatamente por todas essas energias que a gente já falou e também por aquela questão de que a gente não está naquele momento de total clareza para poder dar um passo importante. Então é bom a gente esperar um pouquinho, né? Esperar aí uns 3, 4 dias não vai prejudicar nada. Então a gente pode ter um pouquinho de paciência para poder fazer essa tomada de decisão depois que o eclipse passar. São sugestões, tá, gente? A gente traz assim sugestões em cima do que a gente observa das pessoas, o que as pessoas comentam, o que elas falam, as dúvidas. Então, o que eu estou trazendo aqui não é assim que você não pode desviar 1 milímetro. Você é livre, você tem o seu livre-arbítrio. A gente está trazendo apenas informações para você poder analisar e sentir aí dentro do seu coração se isso tem afinidade com você, tá? Se tiver afinidade com você, ótimo, eu fico feliz que esteja sendo útil. Se não tiver afinidade com você, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você possa ter a informação e aí você escolhe se ela é útil para você ou não, tá bom? É dessa forma que a gente conduz as nossas aulas, sempre trazendo os assuntos a nível de informação. Bom, continuando então. No eclipse que nós vamos ter no próximo sábado, assim também como outros que virão, é interessante que a gente possa diminuir um pouquinho a quantidade de alimento que a gente come. Porque o nosso organismo ele já está sobrecarregado pelas energias do próprio eclipse. Então, se a gente sobrecarregar ainda mais o organismo com excesso de alimento, a gente vai se sentir pior. Então, é recomendado, né, é sugerido, quer dizer, melhor dizendo, né, é sugerido que a gente possa diminuir um pouquinho a quantidade de alimentos. Tem pessoas que gostam
de fazer um breve jejum no dia do eclipse mesmo, né, no ápice dos eclipses. Tem pessoas que gostam de fazer um jejum leve, né, assim, com sopa, suco, ou então frutas, tá? Uma coisinha leve. Tem gente que não come alimentos cozidos no dia, né? Faz uma coisa bem leve. Aí você faz aquilo que você se sentir melhor com o seu corpo, tá? Se você é uma pessoa que não está habituada a fazer jejum, se você for fazer um jejum logo de cara, você vai se sentir mal, porque o seu organismo está esperando o alimento e você vai privar o seu corpo daquele alimento, você pode se sentir mal, fraqueza, tontura, essas coisas. Então você pode continuar comendo o que você está comendo habitualmente, só que em vez de você colocar toda aquela quantidade de comida que você está habituado, você põe um pouquinho menos, tá? E aí você vai se manter alimentado, porém não em excesso, não sobrecarregar o organismo, principalmente no dia do ápice do eclipse, tá bom? Uma outra sugestão também que as pessoas costumam dar é com relação ao consumo de carne vermelha. A carne vermelha, ela tem assim uma densidade, né, maior, ela é assim considerada um alimento pesado. Então, se você puder evitar de comer a carne vermelha no dia do eclipse, também é uma sugestão interessante e vai ajudar você a não ter o seu organismo tão pesado, você vai se sentir menos desconfortável, tá? Você pode comer carne branca, você pode comer outros alimentos, né, que possam substituir a carne, e aí você pode se sentir mais leve. Porque a questão é o seguinte, o nosso processo digestivo, ele demanda muita energia, tá? Para que os alimentos sejam digeridos e tudo mais, desde o momento que a gente começa a comer até o período em que termina o processo de digestão, né? São algumas horas. Dependendo do alimento que você come, esse período de digestão pode se prolongar por mais horas. Então aí toda a energia do seu organismo, ela está voltada, né? 90% dessa energia do teu organismo está voltada para o processo digestivo, tá? Para criar lá as enzimas, digerir o alimento, quebrar as proteínas, carboidrato, tal. Então aí você vai ficar com um déficit de energia, até por conta do próprio eclipse, né, que já está te deixando cansado, você vai se sentir mais cansado ainda, tá? Então é só para você poder poupar um pouco essa energia do teu corpo nesse período, para que ele não tenha que se desgastar tanto para digerir o alimento, principalmente se é um alimento pesado, você vai ter uma sensação de desconforto menor. Então por isso que tem gente que gosta de passar só com líquidos, tem gente que gosta de passar só com frutas, tem gente que gosta de passar com sopa, né? Aquela sopa de legumes, assim, uma sopa nutritiva, porém de uma forma assim líquida, né? Que a digestão é bem mais rápida, né? Em questão de meia hora você já digeriu uma sopa, o seu estômago já digeriu uma sopa, todos os nutrientes já caem na corrente sanguínea, né? Assim que ele entra no intestino delgado, já cai para a corrente sanguínea, e você já está nutrido. Então é bem interessante, gente, tá? Bom, outra sugestão também, para quem puder, né, evitar o fumo, né? Isso não precisa ser no período de eclipse, né, gente? Porque o fumo é uma coisa que, para quem puder e tiver assim bastante determinação, poder eliminar, vai estar fazendo um bem a si mesmo, né? Não só no momento do eclipse, mas para a vida toda. Então, abster-se de fumar. Também é recomendado que as pessoas evitem bebidas alcoólicas. E por que isso? Porque a bebida alcoólica, ela acaba sendo uma bebida que deixa a pessoa um pouco desidratada, até pelo teor alcoólico que ela contém, ela deixa as células desidratadas. E dentro desse período em que as energias estão intensas, o seu corpo está cansado, tudo aquilo que você não precisa é ficar desidratado, porque a sensação física vai ser mais desconfortável ainda. Então, se você puder, né, evitar, você vai se sentir bem melhor.
Nesse intervalo, né, do eclipse, você pode tomar bastante água, você pode tomar bastante água de coco, suco de fruta, ou comer a própria fruta, né? Aí fica chá também, chá de ervas é muito bom, né? Você pode escolher vários chás, daqueles que você gosta, que você tem preferência, tá? E isso vai te manter hidratado, vai te manter bem, assim, estável, tá? Durante esse período, esse processo. Uma outra coisa também que é sugerido é a gente, acho que eu já falei lá atrás, evitar discussões, né? Eu falei, acho que de uma forma meio implícita, né? Momentos de eclipse, seja lunar ou solar, a gente deve evitar discussões. Então, às vezes, estoura um assunto, pronto, já é o suficiente para virar tudo de ponta cabeça. Então, gente, para a gente ficar atento, né? Evitar discussões, deixa o assunto para resolver depois, né? Dá lá um stand-by, resolve, começa a conversar sobre o assunto depois que passou essas influências do eclipse, para você não piorar a situação. Sempre que a gente começa uma situação conflitante e a gente começa a discutir essa questão em momentos de eclipse, é raríssimo a situação acabar bem, porque o próprio momento já é conturbado. E se a pessoa ainda vai entrar numa discussão de um assunto que não está legal, a tendência é ele piorar, às vezes com ruptura, né, com animosidade entre as pessoas. E aí, gente, quando a gente cria uma situação dessa, a gente gerou um karma desnecessário para ser equilibrado numa próxima vida nossa. Então, gente, todo cuidado é pouco, né? A gente não pode dar sorte para o azar. Então, né, toda atenção é o que a gente mais precisa nesse momento, tá bom? Uma outra sugestão também que é dada é com relação a o que fazer, né, nos momentos de eclipse. O melhor a fazer é fazer orações, mantras, ficar em silêncio, né? Colocar uma música suave, se é da sua preferência, ficar em silêncio, procurar falar menos, né? Tem gente que gosta de falar muito, né? É da natureza da pessoa falar demais. Então, quando a gente fala muito, a gente perde muita energia. Então, a gente precisa falar, sim, o necessário, o importante, aquilo que vai ser construtivo, edificante, né? Tem gente que gosta de ficar assim, falando sobre tudo, entende? Aquela, né, fofocaiada toda. Então, isso aí, gente, a gente perde muita energia com isso. E num período ainda de eclipse, pior, a gente vai se sentir mais cansado, mais esgotado, né, com a cabeça mais assim enuviada, né, embaçada. Não vai dar muito certo isso, né? Então, como sugestão, tá? Vocês podem colocar uma música suave, vocês podem escolher um mantra, vocês podem simplesmente fazer uma meditação, né? Assim, se conectar com o seu eu superior e não pensar em nada. Esse eclipse solar, gente, ele mexe com a mente. Então, quanto menos a gente procurar ficar pensando nas coisas, melhor. Porque a nossa mente, ela precisa estar serena, né? Os momentos de eclipse, eles acabam intensificando aquilo que a gente tem de mais evidente em nós. Então, gente, olha bem, observa em vocês o que vocês têm em mais evidência. Aquilo, ele é potencializado pelo eclipse. Então, por exemplo, se você tem o hábito de ficar com o pensamento a 1000 por hora, num momento de eclipse, você pode pôr uns 3000 por hora. E isso vai te dar um desgaste mental muito grande. Um desgaste das energias do teu corpo mental. Então, o melhor nesse período é ficar com a mente serena. E para a gente ficar com a mente serena, existem algumas técnicas. A gente pode usar a técnica da música, né? Colocar uma música assim relaxante, uma música instrumental da sua preferência, tá? Você precisa gostar da música. Não adianta pôr uma música instrumental que você não gosta, porque você não vai se afinar com a música.
Então escolha uma música que você goste, tem milhares na internet, no YouTube, vocês podem escolher, tá? Escolham, se vocês gostarem, um mantra, vocês podem escolher vários mantras que tem também na internet. Pode ser o Gayatri Mantra, pode ser o Om, pode ser o Om Mani Padme Hum, sabe? Tem várias opções que vocês podem escolher. E aí também tem outras sugestões, vocês podem recitar mantras, né? Pega lá o Japamala, vai recitando mentalmente. Tudo isso, gente, de uma forma bastante serena. É como se a gente estivesse fazendo as coisas em câmera lenta, tá? Esse é o segredo. Para passar bem nesses períodos de eclipse, a gente precisa fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo tudo em câmera lenta, né? Bem devagarinho, um passinho atrás do outro, porque a energia já é turbulenta, ela já é intensa. Se a gente quiser acelerar tudo, aí a gente vai ficar esgotadíssimo. E aí a gente vai passar o eclipse e na hora de absorver as coisas boas, a gente vai estar tão cansado que nós não vamos ter nem força para isso. Então, eclipse é sinônimo de desacelerar o nosso ritmo, tá bom? Então, para quem tem oportunidade de passar na natureza, né? Para quem tem jardim em casa, põe o pezinho na grama, põe o pezinho na terra, vai ser maravilhoso, tá? Não precisa ser só no dia do eclipse, pode ser nos dias que antecedem ou nos dias que precedem também, tá? Coloca lá o pezinho na grama ou na terra. Se você tem uma área maior, sítio, chácara, né, qualquer coisa assim, ou mora na praia, né, procure estar em contato com a sua natureza local, tá bom? Mexa em plantas, abrace uma árvore, sente debaixo de uma árvore e faça uma prece, tá? São formas da gente se conectar com a natureza e isso ajuda a catalisar essas energias. Se você estiver se sentindo muito cansado, mas muito cansado, abrace uma árvore, tá? Pode ser árvore de rua mesmo, né? Teve um momento em que eu passei por uma situação assim bastante turbulenta uns anos atrás e eu estava na rua, falei, gente, bom, mas até eu ir para casa, né? Porque eu tenho árvore em casa, quando eu morava em casa, até chegar em casa, eu falei, não, eu tenho que abraçar uma árvore e vai ser já. Eu abracei uma árvore de rua mesmo e me senti muito bem. Então, gente, a gente precisa ter assim uma certa criatividade, né, para poder observar, tá tudo na nossa mão, tudo, né? Se você olhar para o lado, com certeza você vai achar uma árvore, você vai encontrar algo que você possa estar em contato com a natureza. Se você não tiver chance nenhuma, mas tiver pelo menos uma plantinha na sua casa, vai lá e põe a mãozinha na terra, no vaso, ou põe assim a mãozinha no caule da sua plantinha, que você já vai estar sendo de uma forma menor, porém vai estar sendo abençoado e também vai estar conseguindo catalisar essas energias, tá bom? Então é isso, gente, o que eu tinha para passar para vocês sobre os eclipses de um modo geral. Estão aí essas sugestões. Se vocês gostarem, coloquem em prática, vão ser úteis, tá? Tudo isso que eu falei para vocês é o que eu faço, tá? Aliás, tudo que eu falo para vocês nas aulas é aquilo que eu mesma vivencio, é aquilo que eu mesma experiencio e eu conto muitas vezes nas aulas a minha própria experiência. Então, fica como dica, fica como sugestão, fica como uma forma de trazer um alento, né, para as pessoas que às vezes não têm essas informações. Então, se você sentiu afinidade, coloque em prática e com certeza você vai ter assim um período de eclipse bem mais tranquilo, bem mais sereno. E também a gente não pode esquecer que a nossa divindade, ela está 24 horas, né, 7 dias por semana à nossa disposição, nos ouvindo e nos orientando. Então, se você não tiver nenhuma dessas situações para poder equalizar suas energias, você pode contatar o seu eu superior, que com certeza você vai ter uma inspiração maravilhosa para poder passar por esse período. Uma outra questão também que agora eu me lembrei é que para quem gosta de florais, tá? Para quem tem afinidade com florais, se quiser fazer uso de florais,
os florais são muito bons para esse tipo de situação também. Então, um floral que ele é o básico, né, para todas as situações mais assim como essas, né, que causam esse impacto na nossa energia, é o Rescue Remedy, né? Rescue Remedy é um floral do sistema de Bach, né? Eu não estou fazendo propaganda de nenhum floral, eu só estou comentando aquilo, porque o que eu comento com vocês é aquilo que eu uso. Então eu uso florais, os florais de Bach e os florais de Saint-Germain, são os que eu estudei e que eu faço uso para mim também. Então eu sempre tenho um Rescue Remedy na bolsa. Sempre que eu vejo assim que a energia está meio estranha, está meio esquisita, que eu estou começando a ficar meio fora do eixo, eu pego lá meu Rescue e dou 2 espirradinhas na minha boca e eu já começo a me sentir bem mais ancorada no meu eixo, porque às vezes as energias são muito fortes, né? A gente às vezes sai um pouco, né, do nosso eixo e a gente precisa estar centrada com as nossas energias sempre em harmonia, tá bom? Então fica uma dica também, né? O Rescue Remedy, ele é um floral que vai ajudar você também a passar por esse período com menos desconforto, tá bom? Então, gente, bom eclipse solar para cada um de vocês, tá? Que vocês possam absorver as bênçãos, porque todo eclipse traz bênçãos, né? Traz mudança, traz inovação e traz abertura de caminhos. É só a gente estar preparado para tudo isso, tá bom? Gratidão imensa por cada um de vocês que segue meu canal. Se você já é inscrito, minha gratidão, é claro. Se você ainda não é, eu aproveito e faço o convite. Dê uma olhadinha no canal, veja se tem coisas que você gosta, se tem coisas que te ajudam, que te fazem bem. E se você gostar, aproveite e se inscreva. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.